Chegamos aqui no Breakpoint, aquele momento que a gente para as notícias para contar um caos. E dessa vez nós escolhemos aqui responder um comentário do Rodrigo Tognin, que é membro aqui do Compilado e que nos segue já há muito tempo, tá sempre com a gente, tanto aqui quanto lá no Código Fonte TV. E ele falou assim: muito bom, CDFs, gostaria de saber por quais tecnologias vocês passaram e quais tipos de sistemas desenvolveram, em quais áreas vocês atuaram. Abraços e vamos lá. Dá pra ver no comentário dele que ele é membro e ele é um dos maiores comentadores, porque tem um balãozinho ali com coração. Olha só que legal. Muito obrigado pela sugestão. A gente já até falou, eu acho que isso em algum outro Breakpoint, se eu não me engano, ou algum vídeo do canal, né? Mas não tem problema, a gente volta para falar sobre esse tema. Faz um resumão aqui, Gabriel. Vamos fazer um resumão aqui dos últimos 25 anos praticamente, mas vou fazer bem rápido, tá? Olha só, eu comecei trabalhando com o Pascal, né, essas linguagens que a gente começou a aprender, mas profissionalmente foi atuando num comércio eletrônico. Eu desenvolvi uma loja do zero, era só eu na empresa. A equipe era Gabriel e Gabriel. Era uma loja, né, física, e eles queriam construir uma loja virtual. Na época não tinha essas soluções prontas, então eu fui construir. Na época eu usava o ASP, o ASP 3, né, que é o clássico, mas isso foi em 99, então ali já... E ele só chamava ASP mesmo. Era só ASP. Utilizava como banco de dados, por incrível que pareça, o Access, que era o mais simples ali na época, para eu conseguir hospedar. E rodava no IS, na primeira versão do IS, dentro do Windows NT 4.0. Não sei se vocês lembram dessa versão do Windows. Nossa, era complexo, né? E aí lidavam muito ali com DLLs, para poder fazer geração de boleto, fazer compensação de cartão de crédito. Não era nada simples. Não era nada trivial. Partindo dali, continuando também trabalhando com web, aí já conhecia HTML, CSS, ele estava começando, né? Eu fui trabalhar numa empresa e ali eu atuei em vários negócios diferentes. Já com um banco de dados Oracle, utilizando o PL/SQL, o banco de dados era o Oracle 7 e o 8i, na época que era lançamento. Também utilizando muito o Visual Basic, construindo componentes, já usando arquitetura de software, já coisas um pouco mais rebuscadas. Muita documentação, Vanessa lembra, as documentações que eu tinha que gerar todas em inglês, então foi também uma experiência onde eu aprendi muito em inglês também. E trabalhei muito com DHTML, tive que aprender JavaScript pra caramba, porque era uma intranet de uma multinacional e eram vários sistemas ao mesmo tempo, e eu fazia os painéis para interagir entre os sistemas e era tudo na unha mesmo, sem framework, né? Depois surgiu aí o jQuery, mas eu já não estava mais dentro da empresa. Passando disso, também fui trabalhar em banco, trabalhei em outra multinacional, utilizando várias tecnologias, na época XML, SOAP, Web Service, mas principalmente usando bastante o Visual Basic 6, ASP, mas em projetos eu cheguei a fazer coisas em Java, cheguei a fazer coisas em Delphi também, que uma das empresas usava Delphi como desktop, .NET também, às vezes eu já usei o C# lá no início. Nossa, teve muita tecnologia. Qual foi a migração que você fez, que foi de Delphi para Visual Basic? Fiz a migração de um ERP olha que louco, de Delphi com SQL Server para Visual Basic 6 com Oracle. Olha que invertida louca. E aí já trabalhei muito numa época usando o TSQL com o SQL Server num banco e depois trabalhando com PL/SQL também dentro do Oracle. Então, cheguei uma época a trabalhar bastante com um banco de dados também. E tudo isso em vários sistemas jurídicos, sistemas de treinamento, sistema de gestão, sistema de RH, desenvolvendo casca ali para intranet de empresas, fazendo coisas para front-end também, mas eu sempre pegava um pouco mais para o back-end, né? Sempre também gostava de documentar. Nessa primeira experiência numa multinacional, eu fazia muita documentação, coisas em inglês, então isso me ajudou também a aprender inglês. São muitas experiências diferentes, né, com tecnologias diferentes. É sempre difícil um pouco contar a nossa história, porque está sempre tudo muito junto e misturado, e a gente aproveitou muito isso, né? Porque eu já trabalho há muito tempo na nossa empresa, eu fui a primeira que vi ficar full time aqui, e eu aproveitava todas as experiências do Gabriel na empresa, ele trazia para a gente aplicar na nossa. Então, até os modelos de documentação, como a gente fazia proposta, tudo isso, a gente vinha de modelos de grandes empresas, levantamento,
desenvolvimentos, né? De sistemas e tudo mais. Ah. Então, bom, lá do início eu comecei com Pascal e logo depois no estágio eu comecei com Clipper. Então, passei durante um tempo, tinha uma linguagem que é muito similar ali ao Clipper, que eu sempre esqueço o nome, mas que eu também cheguei a mexer. Depois fui para o VB6, nunca cheguei a ter ali uma experiência com Delphi, só às vezes acompanhando alguma coisa que o Gabriel estava estudando. E depois na nossa empresa, a gente já caiu mais para a área web. Então, mesmo os sistemas que a gente desenvolvia, a gente já desenvolvia pensando na web. E aí, nós utilizamos durante bastante tempo o ASP, né? Que era o ASP clássico, o ASP 3. E também com MySQL. Acho que foi a principal stack ali durante um tempo. Depois, passamos para o PHP. Na época que nós tínhamos a agência também, muitos dos clientes a gente conseguia atender, às vezes com WordPress. Então, cheguei a mexer bastante ali, que era uma solução mais simples, mas que entregava o resultado esperado para o cliente, então a gente utilizava bastante. E Flash? Antes disso, é verdade, eu tenho uma formação em Flash, porque no início ali da nossa empresa, a gente meio que dividiu um pouco, né? Eu ficava mais com front, o Gabriel ficava mais com back-end, então eu usava o Flash com aquelas suas lindas animações e muito action script para fazer o desenvolvimento de tudo que a gente entregava. A gente atuava muito na área de moda, então precisava realmente ter animações, ter coisas meio diferentes, que não era possível na época fazer com o CSS. Hoje em dia já é, né? Faz-se com o pé nas costas. E muitos dos conceitos de animação que se utilizavam no ActionScript dá para reaproveitar também, né? A ideia de keyframe, né? Essa coisa de você organizar as animações. Então, não é completamente perdido, né? O conceito, até porque quem usou já o ActionScript também, você vai usar, por exemplo, o Premiere, vai usar o After Effects, também tem os conceitos são parecidos com o Flash, né? Então, obrigado. O Gabriel está falando que eu não joguei fora todo aquele meu conhecimento. E de fato, não. A gente sempre aproveitou e eu tive um longo momento ali próspero na minha utilização do Flash. Não vou poder mentir aqui. Não, é a mesma coisa que eu falar que não deu nada certo eu usar o VB6, por exemplo. Poxa, gerou muita receita, muito dinheiro, né? Nós temos que agradecer ao ASP. Ele nos ajudou muito. E ao Flash também. E ao Flash também. Então, tem isso. Bom, atualmente aqui na RW, né, que é a empresa que está por cima de tudo que acontece aqui, que vocês veem do código-fonte, a gente acaba utilizando muito Python, né, até para projetos internos, às vezes um CLI, alguma coisa que simplifica a nossa vida, a gente utiliza muito o Python. Utilizamos muito JavaScript com TypeScript, mas a gente acaba navegando um pouco por várias tecnologias, né, até para a gente poder trazer o conteúdo para vocês. Então, às vezes é algo que a gente não trabalha profissionalmente, mas que a gente estuda e tenta entender um pouquinho do conceito para trazer o conteúdo para o código-fonte. E até pessoas perguntando, e a pesquisa salarial, que tecnologias vocês usaram? A gente pode até fazer um vídeo explicando ali o que a gente usou por trás, né? É basicamente TypeScript, React, Node e o Next.js, né? Foi basicamente essa stack que a gente usou para poder lançar aí a pesquisa. Então, muito obrigado mais uma vez pela sugestão. Se você quer ouvir alguma história nossa, pode deixar aqui nos comentários. Isso pode virar um breakpoint também, né? Fica mais legal ainda receber essa sugestão de né? vocês. Essa né? sugestão.